meu povo do Egito, povo eleito, escolhido, pra me honrar e me servir. Moisés, eu não vou mais tolerar Faraó escravizar meu Israel, pois saiba que já tenho preparado uma terra prometida que mana leite e mel. Moisés, diga ao povo pra marchar, hoje vou abrir o mar, te dei chave que abre porta de águas. Moisés, basta o cajado tocar, sua fé executar, e hoje mesmo estarás do lado de lá. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, prosseguir adiante e não recuar. Igreja tem que marchar, igreja tem que marchar, igreja tem que marchar. Ó, igreja, prossiga sem desanimar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, prosseguir adiante e não recuar. Igreja tem que marchar, igreja tem que marchar, igreja tem que marchar. Ó, igreja, prossiga sem desanimar. Deus não faz nenhum compromisso com crente covarde que não quer lutar. Saiba, se Deus deu uma ordem, você obedece e enfrenta o mar. Não adianta correr, não precisa temer, nem se preocupar. Faraó está nas mãos de Deus e com Faraó Jeová vai tratar. Deus está no controle de tudo e nesta peleja não tereis que pelejar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, prosseguir adiante e não recuar. Igreja tem que marchar, igreja tem que marchar, igreja tem que marchar. Ó, igreja, prossiga sem desanimar. E vai marchando, vai pisando, prosseguindo, caminhando, vai em frente, pois as mãos de Deus vão te sustentar. E vai marchando, vai pisando, prosseguindo, caminhando, siga adiante, pois muito em breve iremos cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. A igreja vai cantar como Miriam cantou. Só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Povo de Israel marchar, toda a igreja marchar, círculo de oração marchar, grupo de varões marchar, toda a juventude marchar, grupo de obreiros marchar, todo ministério marchar, até lá no céu chegar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, prosseguir adiante e não recuar. Igreja tem que marchar, igreja tem que marchar, igreja tem que marchar. Ó, igreja, prossiga sem desanimar. Soprou, soprou o vento do Espírito. O vento do Espírito aqui soprou, soprou nos corações. Hoje a Assembleia de Deus está em todo o mar. Só que pode dar glória para Jesus. Para o Maranhão, Clímaco, Bueno, Asa, nosso irmão, cheio de fé, com uma visão, noite e dia ele anunciou aos maranhenses o Salvador, sem olhar para trás,
Este povo é amor e o Santo Espírito aqui então soprou, soprou. O vento do Espírito aqui soprou. O vento do Espírito aqui soprou, nos corações. Hoje a Assembleia de Deus está em todo o Maranhão. Só quem pode dar glória a Deus pelos 100 anos. Só quem pode dar glória a Deus pelos 100 anos. Aleluia! Glória a Deus! A cidade de Deus no Maranhão. Exaltamos a esse Deus. Olha só! Maranhão, terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Terra abençoada, onde Jeová está. Terra restaurada pelas mãos do Criador. Chegou a nossa vez, o Santo Espírito aqui soprou. Comigo soprou. Soprou. O vento do Espírito aqui soprou. O vento do Espírito aqui soprou. Nos corações. Hoje a Assembleia de Deus está em todo o Maranhão. Soprou. Aleluia! Soprou. O vento do Espírito. O vento do Espírito aqui soprou. Nos corações. Hoje a Assembleia de Deus está em todo o Maranhão. Glória a Deus! São 100 anos de vitória, com a graça de Deus. Hoje tem uma história. O inimigo fez de tudo pra destruir, separar e desviar os salvos aqui. Mas o Senhor foi quem levantou, sempre deu graça e é por isso que somos vencedores. Olha só! Foi em Belém do Pará que tudo começou. Em 1910 ali chegou Daniel Berg Gunavim, amando do Senhor. Tribulações e perseguições ali nunca faltou, mas a vocação e a chamada Deus sempre renovou. Ganhar as primeiras vidas, Jesus confirmando, logo batizou. Você sabe o que aconteceu com o Brasil, meus irmãos? O cartiçal do Brasil Deus acendeu. Onde se chega hoje tem a Assembleia de Deus. Jesus confirmando com maravilhas. Curas e libertações acontecem todo santo dia, porque tu tens autoridade e poder. Quando tu oras, põe o diabo pra correr. Se levanta a mão, enfermidades vão embora. E se ordena, o coxo andar na hora. Levante a sua mão comigo e cante a Assembleia de Deus em fora. Assim ó, Assembleia de Deus estendeu seu véu em cada cidade, povoado. Se sabe do Deus dos céus, se sabe do Deus do céu. Eu quero ouvir meu som cantando a Assembleia de Deus em fora. Assembleia de Deus. Para de parar. Continue, meus irmãos. Unidos vamos evangelizar a moção e o mundo até Jesus voltar. Adore o Senhor onde você está, porque é o mesmo Espírito Santo que envolveu o coração de Daniel Berg Gunavim está aqui
nessa noite para envolver o teu coração. Oh glória! Só quem está sentindo ele, levante a mão e dê glória bem forte para Jesus. Oh glória! Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Estendeu seu pé em cada cidade, povoado. Se sabe do Deus do céu, sabe do Deus do céu. Vamos cantar bem forte a Assembleia de Deus. Eu quero ouvir. Assembleia de Deus. Não há hora de parar. Unidos vamos evangelizar o mundo até Jesus voltar. Unidos vamos evangelizar o mundo até Jesus voltar. Só quem quer que ele volte, levante a mão assim. Só você que quer que ele volte. E diga comigo assim, ó. Ora vem Senhor Jesus. Faz assim, ó. Ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. É muito bom ouvir a nossa história, né? Assembleia de Deus, Maranhão. Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora a mensagem da palavra do Senhor. Convido a igreja para ficar de pé mais uma vez. Hoje pela manhã, Deus falou poderosamente em nossas vidas, em nossos corações. E eu creio que nessa noite não será diferente. Eu quero nesse momento pedir a atenção total dos irmãos, as crianças andarem o mínimo possível, conversarem o mínimo possível. Vamos ficar atento aqui na mensagem. Aqui o único barulho que a gente vai querer ouvir é o barulho de glória a Deus, de aleluia e da mensagem. Então dá uma olhada assim para o irmão que está ao seu lado. Se tiver alguém perto de você, diga assim para ele: não converse comigo, me deixa ouvir a mensagem. Então fique atento. Convido aqui o irmão Odaí a apresentar o pastor Joel, que irá ministrar a poderosa palavra do Senhor. Glória a Deus. Amado e eterno Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai maravilhoso e santo, neste momento nós te clamamos, nós te pedimos em prol, Senhor, do teu filho, do pastor Joel, Senhor, que irá ministrar a tua santa palavra, ó Pai. Que neste momento, ó Pai, o Senhor venha, Senhor, neutralizando toda a obra contrária, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, toda a oposição maligna, e que o teu Espírito Santo continue, Senhor, envolvendo este lugar, e que o seu poder se manifeste, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, e que o teu filho, Senhor, seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor, neste dia. Pai maravilhoso e santo, usa o teu filho, ó Pai, coloque palavras, Senhor, no abrir e fechar da sua boca. Prepare, Senhor, os nossos corações, os corações de cada amigo ouvinte nesta noite, para que, Senhor, venha fazer a tua obra, Senhor, na vida do teu filho nesta noite. Nós te pedimos, Senhor, e nós te suplicamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. Amém. Muito obrigado. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gerson, o anjo desta igreja, juntamente com o corpo ministerial, o pastor Gideão, nosso amigo, o pastor Lindomar. Eu me sinto bem em estar em vosso meio, porque eu me sinto em casa. Como eu falei pela manhã, somos daqui de Monção, e já estamos há 22 anos
andando aí pelo Brasil, fazendo a obra de Deus. Então faz alguns dias, mas eu me sinto como se eu estivesse aceitado a Cristo hoje, com a mesma sede de quando abracei a fé. Eu acredito que isso está também no coração dos demais irmãos que estão aqui nesta noite. De manhã nós podemos ver e sentirmos o que Deus fez em nosso meio. Eu acredito que hoje à noite todos nós estamos aqui com o coração voltado ao nosso Deus, com sede de ouvirmos a sua palavra e também de contemplarmos o que Ele tem para realizar em nosso meio. Meus irmãos, eu quero poder falar, como disse pela manhã, sobre o texto, o qual fomos incumbidos de trazer esta palavra. A história talvez mais conhecida entre os leitores da palavra de Deus, a história da mulher samaritana. Mas eu quero poder voltar com vocês a 720 anos antes do acontecimento do texto que foi colocado nesta festa. A história diz que 700 anos antes de Cristo, o povo de Samaria tiveram suas terras invadidas pelos assírios. Eles entraram naquelas terras, devastando tudo, levando os israelitas cativos. E com o passar do tempo, eles trazem pessoas da Babilônia e de outros países, introduzem na terra dos samaritanos, para que viesse gerado uma confusão entre eles casando com pessoas estrangeiras, e pegaram alguns israelitas que moravam na região da Samaria e levaram para outras cidades, e com isto gerou um conflito. Os samaritanos que moravam ali juntamente com os israelitas começaram a contender-se neste período, 721 antes de Cristo. Já havia discórdia entre eles, quando alguns que se declaravam israelitas, mas não judeus, começaram a brigar. Apesar de serem irmãos muito próximos, o sangue corria na mesma veia, mas eles começaram a ter inimizade entre si, e isso durou por longo tempo. A história diz que 450 anos antes de Cristo, havia um sacerdote chamado Elisabe, e este sumo sacerdote tem uma ideia. Ele casa o seu filho com uma das filhas de Sambalate, ao ponto, pensava ele, de fazer aliança e apaziguar aquela coisa, aquela briga que havia entre eles. Isso se tornou muito pior, porque depois pediram que ele divorciasse da moça. Divorciando ele teria a oportunidade de pelo menos entrar no templo de Jerusalém e servir ao Senhor e adorar, como os demais israelitas que estavam ali. A história diz que eles pegaram, os samaritanos levaram ofertas, oferendas aos sacerdotes, e o desejo deles era que eles pudessem contribuir com a construção do templo. Mas devido às mágoas do passado, que eles não se davam bem, não se associavam, os israelitas começaram a implicar com os samaritanos e dizer: nós não queremos a oferta de vocês, a oferta de vocês não serve para nós. Essa oferta ela não deve ser recebida para a construção do templo. Os samaritanos com isto ficaram decepcionados. E a história diz que Sambalate, o articulador muito sagaz, ele coloca no coração dos samaritanos que eles deveriam subir até o Monte Gerizim e lá construir um templo, um santuário, para que eles também viessem ter o direito de adorar a Deus, assim como os samaritanos adoravam no templo de Jerusalém.
ele arquiteta, e eles começam a construção em cima do monte. E aí o Sambalate começa a dizer para o samaritano: foi neste monte Gerizim que Deus pediu a Abraão o seu único filho Isaque. Os samaritanos diziam: não, foi lá no monte Moriá. E isso começa uma adoração dividida, um povo que não tinham nem o meio de se aproximar um do outro. Começa as guerras. Quando na edificação do muro de Jerusalém, quando Neemias e Esdras começam a edificação do muro, eles começam a brigar por território. Ainda que a Galileia e a Judéia se dividiam, porque Samaria estava bem no meio, eles começaram a gerar conflitos. É por isso que Jesus Cristo, quando ele vai a caminho, ele poderia muito bem levar 6 dias, abeirando o Rio Jordão, para chegar do outro lado. Mas Jesus Cristo sabia do conflito que havia, e como alguém que sabe apaziguar as coisas, um verdadeiro pacificador, Jesus Cristo decide passar justamente por Samaria e entrar em Sicar. E quando ele vai, a história diz que por volta do meio-dia, ele se assenta próximo ao poço que Jacó havia dado ao seu filho José. Jesus, cansado da viagem, como homem ele sentia cansaço, como homem ele tinha fome, e como homem ele precisava descansar. Agora, como Deus, Jesus Cristo é a fonte da água da vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Querido, Jesus se assenta naquele poço por volta do meio-dia. Costumeiramente os homens aproveitavam a melhor água, iam pela manhã. Ao meio-dia dificilmente um homem se aproximaria daquele poço devido ao calor. Mas esta mulher não tinha opção. A fama dela correu, e com isso ela resolve ir ao meio-dia, um horário peculiar de Jesus Cristo, lógico. E ela vai até a fonte de Jacó. E quando ela chega lá, ela se depara com um homem judeu. Se existia briga entre samaritano e judeu, ela agora está diante de um judeu. Ele olha para aquela mulher e, como homem, ele pede água para beber. E aquela mulher olha para Jesus Cristo, reconhecendo a sua forma de se expressar, as suas vestimentas. Lógico que o judeu é bem conhecido. Ela percebe que ele é judeu e ela tenta questionar. Mas a questão de Jesus Cristo não era somente pedir água para aquela mulher. Era um meio que ele tinha de abrir um diálogo com ela, porque eles não se associavam bem. Ele precisava puxar assunto com ela, para que ela viesse se sentir bem ao conversar com ele. Por isso, Jesus Cristo pede a ela água para beber. E aquela mulher logo tem uma resposta na ponta da língua. Ela olha para Jesus Cristo e diz: Senhor, como sendo tu, o homem judeu, vem pedir a mim água, que sou uma mulher samaritana. Ora, o que Jesus queria era se aproximar do samaritano, era quebrar a barreira, para que esta barreira viesse ser jogada por terra e ele tivesse a oportunidade de evangelizar aquela mulher, porque sabia ele que aquela mulher seria um instrumento de Deus para ganhar os samaritanos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, não importa o teu credo religioso, não importa se você é católico, budista, ou se você talvez esteja preso em certa religião. Nesta noite, o que importa é que Jesus Cristo, a fonte da água da vida, está aqui para ter um verdadeiro encontro com a tua vida. Jesus começa o diálogo.
E me chama a atenção que os discípulos não estavam presentes naquele momento, pois a Bíblia diz que eles saíram para comprar comida. Se a preocupação de Jesus Cristo era fazer a obra do Pai enquanto ele estava no mundo, os discípulos demonstram até um certo cuidado com Jesus Cristo, vão até a cidade comprar comida. Parece que dá a entender que eles estão preocupados com a questão da alimentação de Jesus Cristo. Só que eu estava lendo a Bíblia e observei algo. Já imaginou o Pedro olhando para Jesus Cristo na beira de um poço, conversando com uma mulher que tinha uma fama não muito agradável? Já imaginou o Tomé olhar para Jesus Cristo diante daquela mulher? Qual seria o julgamento dos discípulos? O que seria que alguém poderia imaginar, sabendo que aquela mulher tinha sobre si uma má fama? Mas querido, tem gente que não dá para ouvir o sermão de Jesus Cristo. Tem gente que não dá para participar da conversa. Então é melhor se ocupar comprando pão e deixar quem tem toda a sabedoria de conversar com o pecador para resgatar ele. Se não dá para conversar, Jesus vai levantar outro. Aí você vai comprando pão e Jesus vai pregando o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Escute aqui. Jesus não julga aquela mulher. Ele, sendo conhecedor, ele poderia ter dito para ela: tu é adúltera, como alguns pregadores dizem. Mas talvez aquela mulher não fosse uma mulher adúltera. Eu vou lhe dizer por quê. Lembra dos saduceus conversando com Jesus Cristo e contaram uma história? Senhor, havia uma mulher que tinha um marido e não teve filho. E aí o marido dela morreu e ela casou com um irmão, né, para gerar filho. Também não deu certo, também morreu. Casou com outro, também morreu. Eu particularmente não acredito muito naquela história dos saduceus. Eu vou lhe dizer por quê. Já imaginou você casando com uma mulher que já matou o primeiro, matou o segundo, matou o terceiro, matou o quarto, irmãos, aqui? Quem é doido que queria casar com uma mulher dessa, irmão, para ser a próxima vítima? Eu mesmo não acredito nessa história. Era um pouco difícil. Se fosse eu, queria distância da tal. Então, querido, esta mulher, provavelmente ela devia ter tido um esposo. Casou com ele, ele morreu. E assim foi 4. O quinto já era um outro homem que não deu tempo de ela casar. É por isso que Jesus disse: vai buscar teu marido. Quando ela diz: eu não tenho marido, ele disseste bem, porque tu já tivesse 5 maridos e esse que tem não é teu. Estavam amigados. Mas Jesus não joga isso na cara dela. Pelo contrário, Jesus Cristo começa a conversar com ela. E quando ela começa a indagar, dizendo: Senhor, vejo que tu és profeta, Jesus Cristo diz: ó mulher, se tu conhecera o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu me pediria água e eu te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos já beberam desta fonte? Quantos aqui já beberam da fonte da água da vida? Jesus poderia falar de um rio, mas ele falou da fonte. Por que isto? Porque o rio pode possuir muita água, mas até o rio precisa da fonte. Sem a fonte não dá para sobreviver. Por isso, Jesus Cristo, na sua conversa com esta mulher, a mulher olha para ele e diz: Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem como tirar água. Segundo o Flávio Joséfo, diz que aquele poço tinha 100 metros de profundidade. E ela, pensando que Jesus está falando da água que pode saciar por alguns momentos, ela diz: o poço é fundo.
O senhor não tem balde para tirar água. Jesus não precisa de balde para tirar água, porque Ele é a fonte. Se Ele entrar na vida do ser humano, Ele passa a ter direito na vida eterna, porque esta água que Ele dá, nunca mais o ser humano tem sede, porque ela sacia a alma do pecador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A água dele é diferente. Ele começa a dizer para ela, diz: Senhor, parece até que era interesseira, né? Senhor, por me dar dessa água, e evite que eu ainda venha aqui nesse poço, talvez com medo da má fama, ou talvez porque era dificultoso pegar água ali. Senhor, me dá um pouco dessa água, eu não venho mais aqui beber. Jesus não estava falando dessa água, porque a água que Jesus queria dar para aquela mulher não ia mudar somente a vida dela. Jesus ia quebrar uma barreira que havia entre samaritanos e judeus. Jesus Cristo estava disposto naquele dia a romper toda a barreira religiosa que havia, até a transcultural. Jesus Cristo olha para aquela mulher, quando começa a falar para ela sobre a fonte da água da vida. Aquela mulher sentiu-se necessidade de provar daquela água. Por isso Jesus diz a ela: vai até a cidade buscar o teu marido. E quando ela prova desta água, ela não vai lá simplesmente para buscar o seu esposo, mas ela vai para anunciar aos samaritanos que encontrou um homem que foi capaz de revelar os seus segredos, que estava mais escondido. Ele começa a revelar para ela, e ela não se conteve somente de receber. Olhe para cá, por gentileza. O cristão, ele não pode só se conter, porque ele recebeu desta água, mas como uma fonte, ele tem que jorrar àqueles que estão em sua volta, porque esta água que Jesus Cristo nos deu, ela não sacia somente a nossa sede, mas de vidas que estão por aí, sedentas, precisando provar desta água e precisando da salvação por intermédio de Jesus Cristo, através da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja a discussão, para onde o rumo da conversa é levada. A mulher diz: Senhor, eu reconheço que o Cristo, o Messias, ele há de vir, e quando ele vier, ele há de anunciar tudo. Jesus diz: eu sou, e sou eu quem fala contigo. Quando Jesus diz isto, talvez aquela mulher se assustou, parou, olhou para ele e disse: Senhor, os nossos pais samaritanos, eles sempre nos ensinaram que lá no Monte Gerizim é o lugar da adoração. Lá tem um templo construído e lá se deve adorar. Jesus olha para aquela mulher e diz: vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas está chegando o momento, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Querido, de manhã a adoração foi lá no templo, hoje a adoração à noite é aqui no meio da rua, e Jesus Cristo está procurando verdadeiros adoradores que vieram a este culto para adorar aquele que fez os céus e a terra. Aonde estão os verdadeiros adoradores de Deus? Eu percebo que tem até alguns tímidos. Quando o trabalho é na rua, talvez não daria certo para você ter existido no dia de Pentecostes.
Porque aqueles irmãos não se contevem sem ficar dentro do templo. Eles saíram. Por isso que alguns diziam, eles estão embriagados, estão cheios de vinho. Era não. Era a ação do Espírito Santo. A promessa se cumprindo na vida daqueles que tinham abraçado a fé. Aconteceu naquele dia. Nesta noite, deixa a fonte da água da vida jorrar nesta noite. Os verdadeiros adoradores, eles sintam a presença de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles são adoradores no templo, no monte, aonde quer que estejam. Eles estão para adorar o que fez os céus e a terra. Aleluia! 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 Aquela mulher, quando ela chega em Samaria, uma das primeiras coisas que ela faz é reunir o povo. E ela começa a dizer: eu vi um homem, está lá no poço de Jacó. Ele me diz tudo quanto eu tenho feito. E és um profeta. Ela começou a anunciar. Deixa eu lhe falar algo nesta noite. Muita gente estão pedindo o revestimento de Deus, estão buscando a Deus, pedindo para ser cheio do Espírito Santo, para ficar dentro de quatro paredes e dizendo: eu sou adorador, eu sou adorador. Jesus Cristo nos deu do seu Espírito, nos encheu com um propósito de ser testemunhas dele, tanto em Samaria, na Judeia, mas também até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não é só dizer eu adoro, mas é mostrar na ação. Quando ela chega, os cidadãos vão até Jesus Cristo por causa de uma mulher que começa a influenciar os outros. Ela não se conteve, ela começou a anunciar Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Quando os samaritanos vão ouvir um judeu, não seria fácil para eles, talvez seria o maior desafio da vida deles, pela questão da briga que havia. Mas quando eles chegam lá, o homem que está ministrando, a palavra dele era com autoridade, era com graça, entra no coração dos samaritanos. Eles param para ouvir o sermão e todos ficam atônitos ao ouvir Jesus Cristo. A empolgação cai no coração deles. Eles olham para aquela mulher e dizem assim: mulher, nós estamos crendo nele, já não é pela tua palavra, mas por tudo que ele tem dito. E nós estamos observando e vendo que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O Salvador do mundo está aqui nesta noite para ter um encontro com você. Não há porquê ter barreiras, não há porquê se fazer acepções, porque Jesus Cristo, ele não faz acepção. Jesus Cristo não está para te condenar. É cartilha dos crentes, João 3:17. Ele não está aqui para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. O ser humano, muitas das vezes, ele é incompreensível, e muitas das vezes ele faz julgamentos precipitados. Ele olha para alguém e não vê solução. E deixa eu lhe falar algo pelo Espírito de Deus nesta noite. Neste lugar tem muitas pessoas afastadas do Evangelho. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas eu estou sentindo de Deus de falar isso. Você que está afastado do Evangelho, hoje Jesus Cristo quer perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida e te dar uma nova oportunidade
Você está ouvindo esta palavra, você congregou, serviu a Cristo, teve o nome escrito no livro da vida, e por um desvio de alguém, você acabou se perdendo, mas nesta noite, o homem da Galileia está aqui para perdoar os teus pecados, te dar uma nova chance e te trazer de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Receba a Jesus Cristo nesta noite. Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 aí vem o estouro. Acorda, igreja, tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado por quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Subir, 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 subir. Esse é o ano da igreja. Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Subir, 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 subir. Eu vi o fio do amor, o noivo vem aí. A força da casa está no Senhor, a beleza da casa está no Senhor. Tendo virtude em seu coração, O Senhor te abençoará a nação. O homem se preocupa com a beleza externa, mas Deus se preocupa com o coração. Onde houve perda e destruição, hoje haverá restauração. A glória da segunda casa será maior. A glória da segunda casa será maior, será maior. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior. Hoje haverá restauração, hoje descerá uma nova unção na tua casa, na tua família, no teu coração. Receba. Hoje haverá restauração, hoje haverá reconstrução. A nova vida, a nova casa será maior que a primeira. A segunda casa será maior. A segunda casa será maior que a primeira. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não tem uma que sabe do que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir, que vai te ajudar. Você lutar, a vitória vem. Sempre está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus estará aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, não confia a vida. E quando marcharmos para tudo perdido, que não vai conseguir vencer. Diante você vai caminhar. E não desista, acredita, Deus estará aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, não confia a vida.